Ei, Lucas, é um prazer estar aqui no seu programa. Olha só, em Minas Gerais são 853 municípios e Pouso Alegre foi a escolhida para receber um evento da OAB, é o Colégio de Dirigentes. Um evento que acontece pela 11ª vez e discute temas, assuntos importantíssimos para a classe, para os advogados e também para as pessoas que são assistidas por esses profissionais. Nós viemos acompanhar e conversamos com muitos deles. Hoje, Pouso Alegre é uma cidade que recebe pessoas importantíssimas. Acompanhe aí. Pois é, nós assumimos essa responsabilidade, são 232 OABs espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, 108 mil advogados, questões diversas e isso faz com que nós tenhamos que rodar o estado inteiro, por isso optamos por regionalizar, porque a OAB Minas não é só em Belo Horizonte, mas é em toda Minas Gerais. Olha, o sistema OAB é composto pelo Conselho Federal da Ordem, pelas seccionais e pelas subseções, e também pela Caixa de Assistência dos Advogados. As subseções em Minas Gerais são 230, ou seja, é um dos estados que mais tem subseções no Brasil, até pela grandeza territorial do nosso magnífico estado. E aí, nessa gestão, o Antônio Fabrício, o presidente, resolveu regionalizar e fazer encontros regionais. E aqui, Pouso Alegre, sob um mandato firme e eficiente do presidente Luiz Paulo, está sendo anfitriã desse evento que reúne outras 16 subseções da região sul de Minas. E aqui nós vamos discutir assuntos específicos da região. A ausência de magistrados em algumas comarcas, a ausência de promotor em outras, a dificuldade na prestação jurisdicional, a relação entre a justiça e a advocacia e o trabalho do advogado em prol da cidadania. Então nós vamos discutir aqui as questões também internas da OAB, a administração boa da ordem, para efeito que a gente possa levar mais e mais benefícios à advocacia do sul de Minas. De fato, a responsabilidade é grande, mas eu sozinho não administro. Então eu tenho uma equipe muito boa, uma diretoria excelente, conselhos, comissões, que nos ajudam a desenvolver um bom trabalho perante a seccional mineira. Bem que o doutor Luiz Cláudio disse, são todos imbuídos em prol do advogado e da advogada. Porque a instituição forte, a OAB forte, é o advogado forte, é o advogado valorizado, é a advogada valorizada e é a advogada forte. Com isso, quem sai ganhando é o cidadão. Em primeiro lugar, eu tenho a honra de ser advogado e formado aqui na nossa querida Faculdade de Direito no sul de Minas, em 1972. Meu querido e saudoso pai é da primeira turma de 1962. Então, eu tenho imenso prazer de estar aqui, participando desse encontro, desse colegiado, a convite de nosso presidente Fabrício, para demonstrar, acima de tudo, o nosso compromisso. Eu estou parlamentar, tenho a honra de representar o sul de Minas por 5 mandatos, mas sou advogado, inscrito na OAB, ex-presidente da OAB, tive uma advocacia muito ativa, muito vigorosa, do qual os preceitos constitucionais sempre pude respeitar. E durante a minha caminhada na Assembleia não tem sido diferente. Por longo tempo eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça. E nessa nossa caminhada, todos os projetos do interesse do Tribunal de Justiça, principalmente da Organização Judiciária de Minas, tive o prazer de ser o relator em várias matérias que também envolviam, como estão envolvendo a nossa advocacia.
Então é muito importante mesmo nós estarmos sempre atentos. Todas as matérias que nós recebemos na Assembleia Legislativa, que envolve o advogado, eu tenho absoluto interesse de olhar, de caminhar, de fazer os encaminhamentos necessários. E a minha sintonia com a nossa OAB é muito boa, principalmente com o presidente Fabrício, com o ex-presidente Luiz Cláudio. Durante todos esses anos, tive um trabalho muito forte com referência à questão dos advogados dativos, numa ação importante que tivemos, teremos que modificar essa lei. Então nós estamos trabalhando muito. Então isto aí é um apostolado que eu venho vindo não agora, mas muitos anos, desde 1972 como advogado e desde 98 quando estou deputado. Então tenho o prazer de conviver, de rever os nossos presidentes daqui da nossa região sul-mineira. Eu sou de Ouro Fino, da 39ª subseção, demonstrando o nosso carinho, o nosso apreço e o nosso respeito à nossa advocacia. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, reencontrando a minha classe, reencontrando os meus amigos. Eu que estive na advocacia por mais de 30 anos e é de uma importância muito grande para Pouso Alegre estar sediando esse encontro de dirigentes do sul de Minas, para que possamos aqui discutir os problemas não só da nossa classe, mas também discutir os problemas sociais que são levados muitas vezes pelas interpretações das normas. Então é extremamente importante que a gente esteja unido aí para buscar aí uma harmonia para a nossa sociedade. Eu sempre disse que essas duas instituições elas são co-irmãs. É a Faculdade de Direito que é o pulmão da 24ª subseção e graças a Deus ela tem se destacado no cenário nacional, formando aí profissionais do mais alto calibre. Aliás, esses jovens estão saindo e passando imediatamente no exame da ordem, um exame que é muito difícil, mas pelo trabalho que está sendo feito lá e levando em consideração inclusive que a maioria dos professores da Faculdade de Direito são de Pouso Alegre, são da ordem da 24ª subseção, isso dá um orgulho muito grande para todos nós. O CNJ tem um papel muito importante, que é o de combate à corrupção e de controle disciplinar da magistratura nacional. Mas talvez o papel mais relevante da instituição seja o de organizar o Poder Judiciário nacionalmente, fazer com que experiências bem-sucedidas em alguns estados possam ser levados a outros e possam ser corrigidos rumos em projetos que não deram certo. Isso é uma faceta importante e no momento em que se cobra tanto do Poder Judiciário, nós temos lava-jato, inúmeras operações de combate à corrupção em prefeituras, em estados, e isso faz com que o Poder Judiciário tenha um papel fundamental para que possamos atravessar esse difícil momento da República. O CNJ se coloca nesse patamar como um órgão de organização administrativa e financeira, eu acredito que tem um papel muito relevante nesse sentido. Me foi incumbida a missão de presidir aí uma campanha pela valorização dos honorários advocatícios. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Quando um juízo monocrático, um juiz de primeira instância, fixa honorários de sucumbência de maneira módica, ou seja, contrária ao que dispõe a legislação processual lá no artigo 85, fixa de maneira que a gente entende aviltante, a OAB, essa comissão nossa, faz o recurso, trabalha no Tribunal de Justiça, faz a defesa oral em favor do advogado e graças a Deus nós temos obtido êxitos aí propagados estado afora no sentido de majorá-la. Bom, eu creio que um dos principais desafios que a ordem tem neste momento é fazer restabelecer uma ordem jurídica no país, que passa pelo respeito ao contraditório, ao direito de defesa. Por exemplo, nós somos favoráveis que o país consiga passar bem por este momento tão difícil, como exemplo de que as prisões elas sejam, que elas aconteçam, pelo menos no meu ponto de vista, apenas após o trânsito em julgado. Nós avaliamos que a Constituição, quando foi construída, ela já previu que só deveria ser preso alguém quando houvesse de fato o trânsito em julgado. Nós não podemos colocar nas costas do cidadão que não tenha ainda julgado todo o seu processo, o atraso da prestação jurisdicional. De modo que, se há um atraso na prestação jurisdicional, isso não é culpa do cidadão, seja ele rico ou pobre. Não é porque, eventualmente, ele tem condição de pagar um advogado para recorrer até Brasília, que, porventura, o seu recurso vá demorar. A demora não é culpa do advogado ou da advogada que recorre, mas sim da má prestação jurisdicional.
Olha, a expectativa é muito importante, muito grande. Até porque em gestões anteriores, quando da presidenta Rafael, a nossa diretoria, e depois na nossa gestão aqui como presidente da subseção, sempre cuidamos de que modo que a OAB fosse regionalizada. Surgiu a ideia desde Raimundo Cândido Júnior da chamada interiorização. E foi seguido por Luiz Cláudio. Hoje, felizmente, estamos realizando. Hoje, a OAB é regionalizada. E o porquê disso? É uma forma melhor e mais fácil de poder dar mais assistência ao advogado. Atender às suas necessidades, a defender a sua prerrogativa e, inclusive, proporcionar que esse pessoal da região tenha um melhor acesso. Isso, futuramente, o que vai ocorrer? Vai descentralizar tribunal de ética, comissões de ética, a tesouraria, a secretaria. Há um exemplo, você não vai ter necessidade de sair daqui em Belo Horizonte para fazer uma inscrição ou um recurso, ou até mesmo analisar questões administrativas e financeiras. Haverá um órgão regional para isso. Então é muito importante. Iniciativa que iniciou na gestão de Raimundo, foi implementada na gestão de Luiz Cláudio, que hoje está aqui, é o nosso vice-presidente do Conselho Federal, juntamente com o nosso querido presidente Antônio Fabrício e demais membros da diretoria, sacramentando esse projeto anterior. É uma grande importância. Estamos aqui com vários municípios aqui que claramente dependem, em tese, de Pouso Alegre, dada a localização e aonde se tem a prestação jurisdicional, como o Justiça Federal Regional, Justiça do Trabalho e INSS, para o mundo jurídico é de suma importância. Esse evento se trata de um encontro de algumas subseções do sul de Minas. Então está sendo sediado aqui em Pouso Alegre, onde reúne os dirigentes dessas subseções e trata assim, dos problemas da advocacia, dos problemas da OAB, tentar solucionar os conflitos que afligem essa classe. Do ponto de vista de estrutura de ordem, é o fortalecimento do interior de Minas Gerais, da advocacia do interior de Minas Gerais. Quando a OAB estadual, ela permite que ela, ao invés de levar toda a diretoria, todos os dirigentes do interior para Belo Horizonte, ela se desloca para a região, ela está dizendo que, olha, não existe divisão entre interior e capital. O advogado interior tem o mesmo valor do advogado da capital. Então esse é um grande valor que precisa ser demonstrado à advocacia e à sociedade, que os nossos profissionais, seja de Pouso Alegre, do sul de Minas, do norte, tenham o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo conhecimento. Então isso é muito importante para esse ponto de vista de valorização do advogado interior. Uma responsabilidade imensa, né? Se nós partimos do princípio da indispensabilidade da advocacia na vida do cidadão, né? E hoje aqui estamos tratando realmente desses aspectos, né? O que fazer, né, para melhorar essas ações da advocacia no sentido de humanizar, né, todo esse processo que está se desencadeando na nossa sociedade, né? Esses desencontros que estão havindo. E a ordem, ela vem para isso justamente, para poder, de forma bem democrática, de forma bem concisa, né, garantir ao cidadão esse acesso, né, ao Poder Judiciário de uma forma geral. Então hoje aqui estamos debatendo essas questões muito importantes, né, e conhecendo um pouquinho mais dos aspectos, né, que dificultam a vida do advogado a nível nacional. É uma satisfação a gente receber aqui advogados de grande quilate, né? Quase que toda a cúpula da direção da nossa seccional está aqui presente. Nosso vice-presidente do Conselho Federal, Dr. Luiz Cláudio Chaves, futuro presidente do Conselho Federal da OAB. É importante para nós recebermos essas autoridades aqui, o que mostra o trabalho realizado aqui pela nossa presidência, pela nossa diretoria, na pessoa do Dr. Luiz Paulo, que tem feito um brilhante trabalho, hipotecando grande tempo das atividades dele para resolver problemas da nossa ordem aqui, da nossa advocacia local. Isso só demonstra que o trabalho que tem sido desempenhado aqui, tem surtido efeitos e dentro de um processo de regionalização que o Dr. Antônio Fabrício, nosso presidente da seccional, tem realizado, ele contemplou Pouso Alegre aqui como uma das regionais, de modo que a gente fica muito grato, onde a gente poderá trazer para os advogados de Pouso Alegre e próximos a Pouso Alegre soluções mais rápidas de tantas dificuldades que a gente enfrenta. A OAB Federal, inclusive, já impetrou com pedido de impeachment da ex-presidente, né? Então, nesse contexto todo, a OAB sempre está do lado do cidadão. Então, nós temos hoje o presidente nacional, Dr. Cláudio, também Lamáquia, o presidente da OAB estadual, Dr. Fabrício,
Então são homens, advogados de grande quilate, de grande saber jurídico, que nos representam muito bem. E a OAB bem representada por eles, como disse, é um cidadão valorizado. É a democracia na pele mesmo, na essência, porque sem a democracia não há justiça e não há uma paz social. Nós temos aqui um polo importantíssimo. Pouso Alegre é um celeiro de grandes juristas que emprestam seu talento não só a Minas Gerais, mas a todo o Brasil, e isso traz um reflexo em toda a região. Nós temos aqui Itajubá também, que é uma grande subseção do estado de Minas Gerais, mas mais do que isso, mesmo as pequenas subseções, todas elas têm uma formação de juristas muito importantes, e é essa força, é essa união da advocacia que faz grande e forte a Ordem dos Advogados. Esse evento tem o propósito de reunir os advogados e advogadas, né, para lutar pelo cidadão. Aquela causa simples, né, um divórcio ou um pedido de pensão alimentícia, né, relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Então, o advogado bem instruído, bem orientado e com o apoio da OAB, obviamente, aquela pessoa que necessita da justiça, que necessita ir no fórum, ela vai estar bem alicerçada, né? Então, o que acontece? O advogado bem estruturado, com conhecimento jurídico, é a base de tudo. Né? Eu tenho sempre dito aí que desde quando a pessoa acorda, ela é regida pelo direito. Você não tem horário para acordar, para ir trabalhar? Está na lei. Você tem que prestar um serviço, você tem um contrato de trabalho. Você não mora de aluguel, por exemplo, você não tem um contrato de locação? Então a sua vida, desde quando você acorda até quando você dorme, é regida pelo direito. E o advogado é justamente isso. Ele está ali para esse direito seu ser valorizado. Então é neste contexto que a OAB é sempre firme e forte. E ela tem que estar sempre do lado do cidadão realmente, né? Ela não é só do advogado e da advogada. A OAB é do cidadão. Então, partindo desse princípio, a nossa gestão desde o ano passado tem sempre tentado valorizar o advogado, porque, como disse aqui, o advogado valorizado é um cidadão respeitado. Pouso Alegre hoje é das maiores subseções do estado. Pouso Alegre tem uma advocacia de qualidade. A Faculdade do Sul de Minas, ao longo dos anos, vem formando profissionais na região inteira e profissionais de qualidade. É diferenciado o nível da advocacia daqui, é diferenciado o nível da advocacia da região, e a OAB reconhece isso, reconhece esse trabalho dos advogados daqui.